Meus amados, que a graça e a paz do Senhor continue sendo sempre uma verdade na minha vida e na sua vida. Que bom, que honra, que prazer estar com todos vocês aqui para a gente continuar aí batendo papo sobre Bíblia, conhecendo mais um pouco sobre história. Eu já quero falar de antemão, irmãos, tem muitos assistindo aí meus vídeos aí no meu canal aí no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, mas não está inscrito no canal. Ô, gente, se inscreve no canal aí, deixe seu like, ative aí o sininho, porque tem muitas coisas legais e interessantes para os nossos corações. Eu agradeço a todos vocês e estamos crescendo, hein? Estamos chegando a quase 230 pessoas ali no canal e isso nos deixa muito felizes saber que todos vocês que estão aí assistindo têm gostado e tem virado uma chave de conhecimento bíblico e histórico na vida de cada um de vocês. E como sempre, como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém jamais tira de você. Então vamos buscar conhecimento, vamos se adentrar dentro da historicidade. E hoje eu trouxe um tema muito lindo, um tema bacana, um tema muito interessante, um tema que vale a pena a gente parar para a gente poder aí assistir e entender mais um pouco sobre o papel da Bíblia para o entendimento da história de Israel. Olha que tema fantástico, irmãos. O papel da Bíblia para o entendimento da história de Israel. Amados, quando nós falamos sobre o papel da Bíblia dentro da história, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história de Israel, a história, nós vemos ali que ela anda de mão dadas com a ciência, que tem o objetivo de fazer o quê? De investigar a ação do indivíduo através do seu tempo. Não é verdade? Através do seu desenvolvimento, através das suas ações, das suas ideias e as consequências desse mover humano, dessa própria construção ali dentro da historicidade. Então, quando nós estudamos a história sobre o Israel, sobre a perspectiva ali teológica, nós também conseguimos ali observar a forma do relacionamento do homem com Deus, o relacionamento da antropologia do homem com o eterno, com o Criador ali e também com a sua religião. A gente pode obter um conhecimento sobre essas consequências e todas as ações humanas dentro de alguns quadros que nós vamos aqui estar dando uma olhada aqui e é muito legal, irmãos. E quando nós falamos de história, a história é muito importante na nossa vida, porque eu e você, nós não andamos com Jesus, nós não conhecemos Jesus, mas nos contaram uma história verídica, real, que foi uma das maiores histórias reais que existiu, aonde Deus entregou seu filho, onde fala João 3,16, para morrer ao meu e ao seu favor. Então, o que faz a história? A história ela investiga o que os homens fizeram no passado, o que eles pensaram, o que eles sentiram como seres sociais ali, culturais dentro ali de um processo de formação ali do povo de Deus. Então, nesse sentido, meus irmãos, o conhecimento histórico, olha como ele é importante. Ele nos ajuda a fazer o quê? Nos ajuda na compreensão do homem na condição de quem constrói o seu tempo, de todo o processo criacionista de Deus. Eu coloquei uma frase aqui muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Pensar em história não é pensar somente no passado. Na verdade, pensar na história é pensar também no futuro. Isso porque a disciplina história não serve para nada se os ensinamentos dela não permanecerem no passado opaco e vazio que nos separa das eras que nos procederam. Quando olhamos para trás, desejamos ardosamente respostas para o nosso hoje e para o nosso futuro e o que aconteceu no nosso passado, para a gente entender melhor por que nós estamos aqui, como nós chegamos aqui, para onde nós vamos, o que acontece conosco depois da morte, enfim, a história e a Bíblia tem ali as suas informações bem objetivas para os nossos corações. Então, irmãos, além da importância da história, Israel, que nós conhecemos, o povo judeu também tem uma relevância muito fundamental dentro desse escopo teológico e desse estudo que nós vamos ter. Israel sempre foi a menina dos olhos do Criador, não foi à toa que ele escolheu esse país ali para nascer ali o seu filho. Uma vez que nós pegamos os textos da Bíblia, não estão apenas interessados nos relatos históricos, mas no que diz respeito à ação do Criador, a ação de Deus por meio de quem?
do povo escolhido, chamado do povo hebreu, dos judeus lá. Então, o que se decorreu durante a história também faz parte dessa construção histórica. Isto é, meus amados, nos relatos das Escrituras Sagradas, quando nós debruçamos ali dentro da Bíblia e dentro da história, nós encontramos a história contada pela perspectiva teológica. E o que faz essa perspectiva teológica? O que ela procura? Ela procura fazer o quê? Demonstrar no relato escriturário que as profecias se comprovaram dentro da história e que mesmo dentro dos escritos lá do Novo Testamento há referências históricas da antiguidade judaica, das profecias futuras que envolvem todo o povo judeu. E eu quero te falar, profecias que já aconteceram naquele tempo e profecias escatológicas que irão de acontecer no futuro vindouro, quando nós pegamos lá o livro de Apocalipse, junto com o livro de Daniel, teve algumas profecias que aconteceram e algumas que ainda vai acontecer. Então é lindo estudar a história de Israel e quando a gente estuda, irmãos, a gente compreende melhor a teologia do Antigo Testamento. Tá entendendo? Por isso que eu sempre falo, a história, quando nós entramos dentro da sua narrativa, ou a narrativa de um povo que estava completamente envolto a literatura sagrada, a natureza da tarefa ela se torna um pouco mais complexa. Por quê? E as afirmativas proféticas, ali nós temos que analisar com cuidado e entender melhor essa visão que o pesquisador teve para nos passar essas profecias, esses relatos, que hoje nos influencia a gente querer mais trabalhar, entender mais de tudo aquilo que houve lá no passado, de todo o processo metodológico, de todas as suas conclusões. Então isso é algo muito lindo, irmãos, quando nós pegamos ali o Antigo Testamento, quando nós se debruçamos e estudamos, nós vemos ali os conhecimentos antigos como a história sagrada, como o fenômeno primariamente teológico, social, político, religioso, sobre leis, enfim, é um campo muito bom para a gente entender. Então, o que vale, irmãos, dizer sobre esses fundamentos históricos? Nós podemos ver que tem várias afirmações teológicas, proféticas, para a gente compreender melhor, com mais profundidade, o que é preciso fazer, irmãos? É preciso a gente entender todo um plano de fundo histórico. Tá entendendo, meus irmãos? Então, 3 coisas da teologia que você tem que gravar na sua cabeça. Primeira coisa, leia todo o contexto. Segunda coisa, leia todo o contexto. E terceira coisa, leia todo o contexto. Então, amados, as pessoas esquecem ou não sabem ou passa desapercebido que dentro de uma metanarrativa, dentro de um escopo ali onde está sendo falado, seja um determinado assunto sobre a igreja de Corinto, sobre Éfeso, sobre Colossenses, enfim, há todo um pano de fundo histórico, cultural, ideológico, tá entendendo? Várias outras religiões dentro daquele contexto, então não é tão simples assim, tá? Então nós temos que pegar ali para a gente compreender melhor e mais profundo, e é isso que eu tento fazer nos vídeos a qual eu tenho aqui no meu canal, aqui no YouTube, é mostrar, tentar despertar em você esse desejo de entender que a Bíblia Sagrada, os 66 livros que nós temos ali, além de ter tudo aquilo que nós precisamos para entender sobre Jesus e sobre a sua história, vai mais além disso daí. Nós precisamos, para aquelas pessoas que gostam mais de entender melhor, de se aprofundar, de compreender o seu plano histórico. Então a Bíblia, ela contém narrativas históricas, religiosas, que porém também é um livro histórico, pois foi escrita ali no decorrer ali de muitos séculos, a partir de diversos textos sociais, históricos, políticos, enfim, foi um processo muito grande. E o principal objetivo das escrituras não é o compromisso com a descrição dos eventos históricos, mas sim também com a interpretação religiosa deles, tá, irmãos? Então, nesse sentido, que os estudos sobre a memória cultural, sobre os traumas coletivos que houve lá naquela época, enquanto os fenômenos
históricos, literários, foram fundamentais para a gente poder entender melhor boa parte das narrativas bíblicas, irmãos. Então, é muito amplo quando nós entramos dentro da história. Então, muitas delas só são compreensivos ou compreendíveis, né, historicamente, como resultado do trauma representado também pelo cativeiro babilônico, tá entendendo? A conquista do reino de Judá pelos babilônicos lá no ano 587 antes de Cristo. Enfim, teve várias e várias outras questões para que chegasse essa historicidade aqui com os pilares fundamentais de uma sociedade ali judaica em formação, sobre toda a sua migração de Jerusalém. Enfim, irmãos, a história ela é muito rica, ela é muito linda. Então, o que é importante você e eu saber, amados? Isso daqui é importante, que essa compreensão das escrituras sagradas, nós precisamos de estudar não só ela, mas entrar um pouco dentro da historicidade, para a gente captar qual é a importância delas nos documentos históricos, tá, que nós temos hoje. Mas também entender que vale a pena lembrar que as intenções ali dos seus escritores não era propriamente a descrição só dos eventos históricos lá, mas a intenção ou a interpretação religiosa e teológica deles também era passar tudo aquilo que o Espírito Santo, que Deus, né, Velho Testamento, com Jesus, o verbo de João capítulo 1, verso de número 1, estava ali deixando e passando para o seu povo, de todo aquele processo missiológico daqueles irmãos que foram e que fizeram parte ali para que hoje nós tivéssemos aqui toda a historiografia das escrituras sagradas, com informações históricas, relatos, descoberta, arqueologia, que são fruto de pesquisas que partiram de textos que foram encontrados, fragmentos dentro lá da religião ali, ou dentro de Israel, de todas as suas adjacências dos países circunvizinhos. Tá entendendo, irmãos? Então, a disciplina, toda disciplina de pesquisa, ou seja, ela possui a sua metodologia. Então, qual que é a metodologia? Ela precisa fazer o quê? Levar em conta as possibilidades de haver dados também que foram dados naquela época equivocados. Tá entendendo? Teve alguns dados equivocados. Não que a Bíblia está equivocada. Entende? Isso eu estou falando da história. Algumas coisas lá que eles achavam que eram e não eram, né? Eventos reinterpretados, mesmo em decorrência do lapso temporal que ocorreu lá naquele local. Então houve todos os processos também ali de processos de terremotos, tá entendendo? Processos de escavações e muitos registros também foram perdidos conforme o tempo. Porém, conforme eu já afirmei aqui com vocês, as escrituras são muito importantes, que elas são o quê? A Bíblia é uma fonte de pesquisa para nós como historiadores, muitos como arqueólogos, assim como as descobertas que foram realizadas lá pelas pesquisas históricas, arqueológicas, que são para o desenvolvimento bíblico, para que nós tivéssemos. Então, eles contribuíram para que eu e você possa entender e compreender melhor todos os fatores sociais, econômicos, culturais, políticos, que montam todo o plano de fundo dos relatos bíblicos. E isso faz o quê, meus irmãos? Isso aqui, ele causa, nos possibilitando a gente aprofundar mais da interpretação religiosa, teológica dos textos lá do Antigo Testamento. Então é muito importante, meus irmãos, esse processo missiológico que a Bíblia tem ali, a sua metanarrativa, e nos ensina a cada dia mais e mais a entender as origens mais antigas lá do povo hebreu, do povo judeu, tá entendendo? Aquelas que nós conhecemos, aquelas que ainda vão ser descobertas. Então, muitos outros povos, lá naquela época, eles habitavam lá na região de Canaã. Tá entendendo? Então, amados, a Bíblia, ela é muito importante para nós. Ela é uma bússola que nos ajuda nós entendermos mais sobre todo o desenvolvimento que houve no decorrer do processo criacionista, desde Gênesis 1 até Apocalipse capítulo 22.
Então, irmãos, o que eu aconselho? Eu aconselho você se aprofundar, você ler as escrituras sagradas, você assistir esses vídeos assim, para que você possa ter uma mente mais aberta e que você possa entender é, todo o processo que houve desde a formação da Bíblia, desde a formação da cultura do povo de Israel, e isso daí é muito lindo, meus amados. Eu tenho até um vídeo meu aí no meu canal no YouTube, falando sobre o processo de formação da Bíblia Sagrada. Como que a Bíblia chegou até nós? Quais foram as dificuldades? Quais foram as barreiras? Hoje as pessoas, muitas delas têm a Bíblia aí na sua mão, mas não sabem a sua origem, todo o processo de construção, antes de chegar na Bíblia que nós temos hoje, como que ela se achegou, o que seriam escritos cuneiformes, codex sinaíticos, vaticanos, enfim. Isso que é interessante, é fazer esses vídeos estimulando para você e mostrar que o papel da Bíblia ele é muito importante para que nós entendamos um pouco mais da historicidade lá do povo hebreu dentro da sua história. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, pastor, eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Olha, tem vídeos aí na internet. Eu tenho bastante vídeos que é legal você assistir, você parar, coloca um foninho, não só eu, mas tem vários outros irmãos e irmãs que tem vídeos muito bons aí, trazendo um pouco sobre essa historicidade para a gente entender melhor, né, sobre a Bíblia, sobre ali o seu entendimento histórico, tá? Para que nós possamos a cada dia mais e mais compreender, amados, toda a dificuldade, todo o processo que teve para que a Bíblia chegasse até nós. Então é muito lindo quando nós se adentramos dentro dessa historicidade e nós ficamos muito felizes de ver toda a importância que a Bíblia teve dentro do relato missiológico. Ó, tem um dado aqui, irmãos, uma pesquisa que foi realizada para mim terminar aqui, que eu quero compartilhar com vocês, tá? 9 em cada 10 igrejas, na maioria do mundo, são lideradas por homens e mulheres com pouca ou nenhuma formação para o ministério. 2,2 milhões de pastores na maioria do mundo carecem de formação bíblica e teológica. Todos os dias, 50 mil pessoas vêm a Cristo. Olha só. E todos os meses, 1,5 milhão de pessoas formam ou se ajuntam ali na igreja. Tá entendendo? Por isso que eu estou dizendo, amados, precisamos obter conhecimento, precisamos entender aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, porque é muito bom você ter base bíblica, você ter conhecimento bíblico e a gente entender um pouco mais sobre o papel da Bíblia dentro da história de Israel. Se hoje nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela tem uma importância muito grande. Então, por que não estudá-la? Por que não buscar mais a fundo? Por que não entender mais que existe toda uma cultura, existe todo um processo? Hoje, nada contra, tá, irmãos? Nada contra o que eu vou falar aqui. Mas hoje tem algumas igrejas que quer se tornar igrejas judaicas, quer ser igrejas judaicas. Não, amados, judeu é judeu, gentil é gentil, tá? Então, amados, o que eu te aconselho aqui? Busque por conhecimento, leia, assista vídeos, procure mais entender da palavra de Deus, não tenha preguiça, não procrastine, porque você, amados, vai ficar apaixonado quando você querer mais buscar das historicidades de Deus. Faça que nem os bereanos, lá de Atos capítulo 17, eles nos mostram ali como ser, como buscar, como entender, para que nós ficamos cada dia mais e mais apaixonados e damos muito mais valor de todo o sofrimento cristocêntrico que Jesus ele passou na cruz do Calvário. Beleza, meus irmãos? Esse é um vídeo, né, falando sobre o papel da Bíblia, né? Se inscreva aí no meu vídeo, deixe seu like, compartilhe também, que é uma maneira de evangelizar. Tá bom, meus irmãos? Quero mandar um beijo para todos aqueles que têm me mandado mensagem falando que os vídeos estão bacana e estão aprendendo muito. Que a graça e a paz do Criador estejam em vossos corações, que o Espírito Santo te estimula, te mova, para que você possa entender mais das coisas de Deus, da palavra do Senhor. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, se assim
o Espírito Santo aqui nos permitir. Tá bom, meus irmãos? Um grande beijo para todos vocês, que o Espírito Santo continue abençoando grandemente a todos vocês que estão comigo assistindo. Deus os abençoe.